Leitura orante. A palavra de Deus explicada e convertida em oração. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Agora vamos fazer juntos a leitura orante com base na nossa liturgia diária. Eu convido você a meditar as passagens bíblicas buscando a nossa conversão diária. A leitura orante, que é a Lectio Divina, é uma atividade que devemos fazer diariamente, lendo uma passagem bíblica, e eu escolhi meditar as leituras da liturgia diária, semanal e dominical. A leitura orante nos ensina a ler a passagem bíblica com atenção e cuidado para entender profundamente a mensagem do que estamos lendo e ver como ela nos mostra a praticar os ensinamentos em nossa vida diária. Depois da leitura, conversamos com Deus, fazendo uma oração, nos colocando à disposição de sua vontade e pedindo que Ele nos ajude a praticar a sua palavra para nossa salvação e uma vida de santidade. Ao final, entramos em contemplação, agradecendo a Deus por seu imenso amor por nós e por sua maravilhosa providência divina a cada segundo de nossas vidas. E para essa contemplação, eu peço que você, após assistir esse vídeo, dedique alguns momentos em comunhão com Deus, relembrando o que viu e sentindo o amor de Deus por você. Orações iniciais. Como fazemos todos os dias, antes de começar a nossa leitura orante de hoje, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele abra nosso coração para a luz divina, nos conduza nessa missão e nos ajude a caminhar em uma vida de santidade, fortalecendo nossa vida de peregrinos da esperança rumo ao céu. Iniciemos traçando sobre nós o sinal de nossa pertença a Deus, invocando a Santíssima Trindade para nos abençoar e orientar nossa meditação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Introdução à nossa meditação de hoje. Estamos na quarta-feira da quinta semana da Quaresma, dia 9 de abril. A liturgia desta quarta-feira nos apresenta 3 testemunhos poderosos de fidelidade, confiança e libertação. Na primeira leitura, os jovens Sidraque, Misaque e Abidênago enfrentam a ameaça do fogo por se recusarem a adorar deuses falsos. Eles acolhem a fidelidade a Deus mesmo diante da morte e por isso são salvos pelo anjo do Senhor. A sua coragem se transforma em testemunho público de fé a ponto do próprio rei Nabucodonosor reconhecer a grandeza do Deus verdadeiro. O Salmo, um cântico que nasce em meio às chamas da fornalha, é um louvor vibrante à majestade e à glória de Deus. Mesmo no sofrimento, os fiéis proclamam: a vós louvor, honra e glória eternamente. Louvar a Deus nas tribulações é sinal de uma alma profundamente livre, que não se deixa dominar pelo medo, mas permanece enraizada no amor divino. No Evangelho, Jesus nos mostra onde se encontra a verdadeira liberdade:
não na descendência humana ou em tradições exteriores, mas na permanência na sua palavra. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A maior escravidão não é a física, mas a do pecado. Somente o Filho pode nos libertar plenamente e fazer de nós verdadeiros filhos do Pai. Em pleno caminho quaresmal, a palavra de Deus hoje nos chama a renovar a nossa fidelidade a Ele. Que nada nos afaste do Senhor, nem as pressões do mundo e nem os medos interiores. E como os jovens da fornalha, sejamos firmes na fé. Como discípulos de Cristo, deixemos que Sua palavra nos purifique e nos conduza à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Primeira leitura. A primeira leitura de hoje é do livro de Daniel, capítulo 3, versículos 14 a 20, 24, 49, 91 e 92 e o versículo 95. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumento, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual o Deus que poderá livrar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este: Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou o seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele a sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esta palavra diz? Diante da ameaça de morte na fornalha ardente, Sidraque, Misaque e Abdênago se mantêm firmes na fé, recusando-se a adorar deuses estranhos ou a se prostrar diante da estátua de ouro imposta pelo rei. Confiam plenamente no poder de Deus para libertá-los, mas deixam claro, mesmo que ele não os salve, jamais abandonarão sua fidelidade. E o milagre acontece. Em meio às chamas, o anjo do Senhor os protege e Nabucodonosor, pasmo, reconhece a ação de Deus.
O que esta palavra nos diz para os dias de hoje? Este episódio é um testemunho poderoso de fé incondicional, coragem e confiança. Os jovens não serviam a Deus por conveniência ou recompensa, mas por fidelidade. Mesmo ameaçados com a morte, preferiram o fogo à infidelidade. E Deus não os abandonou. O fogo se transformou em louvor e o martírio se tornou milagre. O rei, que antes exigia a adoração, agora proclama a grandeza do Deus verdadeiro. A Quaresma é tempo de purificação e fidelidade. Hoje somos convidados a perguntar: até que ponto estamos dispostos a permanecer fiéis a Deus, mesmo quando tudo nos convida a ceder? Há fornalhas em nossa vida que nos amedrontam, mas é nelas que Deus caminha conosco. A fidelidade, mesmo nas provas, revela a presença de Deus que liberta e salva. O que esta palavra nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor, fortalece a nossa fé para que, como Sidraque, Misaque e Abdênago, sejamos firmes diante das provações. Dá-nos coragem para preferir a Tua vontade a qualquer segurança passageira. Que mesmo em meio ao fogo das tribulações, possamos louvar-te com profunda confiança, sabendo que nunca estamos sós. Amém. Salmo responsorial. Vamos meditar e orar agora o Salmo responsorial de Daniel, capítulo 3, versículos 52 e seguintes, e nossa resposta será: a vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós, Senhor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. O que este salmo diz? O cântico de Daniel entoa um hino de louvor a Deus, um lindo hino, proclamando a sua santidade, glória e poder eterno. Ele brota dos lábios dos jovens que, mesmo lançados na fornalha ardente, mantêm a confiança inabalável em Deus e transformam a dor em adoração. Cada verso convida toda a criação a se unir nesse louvor, reconhecendo a soberania do Senhor em todas as coisas. O que este salmo nos diz para os dias de hoje? Este salmo não é apenas uma oração de exaltação, é um testemunho de fé que nasce em meio à prova. Os que foram perseguidos e ameaçados de morte escolheram louvar em vez de murmurar. Em tempos difíceis, quando tudo parece nos consumir, a adoração se torna uma arma espiritual. Louvar a Deus no meio do fogo é uma expressão profunda de confiança e esperança em Deus. Nesse tempo quaresmal, o cântico dos jovens na fornalha nos inspira a também entoarmos nosso louvor, mesmo diante das dificuldades e tribulações que atravessamos. Somos convidados a olhar para Deus e proclamar: a vós louvor, honra e glória eternamente. O louvor purifica o coração, fortalece a alma
e nos une àquele que jamais abandona os seus. O que este salmo nos faz dizer? Qual nossa oração? Senhor, ensina-nos a te louvar em toda e qualquer circunstância, que mesmo em meio às provações e desafios da vida, o nosso coração se eleve a ti com confiança e gratidão. Que todo o nosso ser proclame tua glória eternamente. Amém. Evangelho do dia. O evangelho que vamos meditar e orar agora é o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, e, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e a vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Então responderam eles: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que este evangelho diz? Jesus dirige-se àqueles que haviam acreditado nele e revela que a sua verdadeira liberdade nasce da permanência em sua palavra. A promessa é clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas os ouvintes, confiando apenas em sua descendência de Abraão, não compreendem. Jesus então lhes mostra que a escravidão verdadeira é o pecado e que somente o Filho pode libertar plenamente. A verdadeira filiação não está no sangue, mas na adesão à palavra e ao amor de Deus. O que este evangelho nos diz para os dias de hoje? Esta passagem nos mostra que a fé exige continuidade e profundidade. Não basta orar por um momento ou por tradição. É necessário permanecer em Cristo, viver segundo a sua palavra. A liberdade cristã não é fazer o que se quer, mas ser liberto do poder do pecado para viver como filhos de Deus. Jesus confronta a falsa segurança dos que se apoiam apenas em sua herança religiosa e nos convida a um relacionamento verdadeiro com o Pai que passa necessariamente pelo amor a Ele. Nesse tempo de Quaresma, somos chamados a revisar a nossa fé. Estamos realmente permanecendo na palavra de Jesus? Ou ainda somos escravos de hábitos, vícios, orgulhos e vaidades? O Filho quer nos libertar, quer nos tornar filhos livres, capazes de amar como Ele amou. Só assim seremos verdadeiramente os seus discípulos. O que este evangelho nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor Jesus, liberta-nos de toda a escravidão interior. Ajuda-nos a permanecer em Tua palavra, a viver como filhos do Pai
e a rejeitar tudo aquilo que nos afasta da tua verdade. Que a tua luz dissipe as trevas do nosso coração e que sejamos em ti verdadeiramente livres. Amém. Orações finais. Em nossas orações finais, rezemos com fé e esperança e amor por esse Deus que tanto nos ama. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza um dia à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.